É uma satisfação muito grande para mim estar aqui presente, como admirador que sou da história, da cultura e das tradições democráticas da Colômbia e desta hospitaleira cidade de Bogotá, capital que adotou soluções para alguns de seus antigos problemas urbanos, que hoje servem de referência e inspiração para muitas metrópoles, entre as quais São Paulo, a maior cidade brasileira onde eu resido. É também enorme e sincera minha admiração e meu respeito pela imprensa colombiana, tanto pela qualidade técnica de muitas de suas publicações, como por sua postura em favor da democracia, da liberdade e da independência editorial, demonstrada, como Alejandro Santos nos expôs, demonstrada com admirável coragem ao se posicionar bravamente diante da criminalidade, do terrorismo e dos inimigos da sociedade democrática, ao custo, inclusive, da perda de tantas vidas de colegas nossos, aos quais reverencio e rendo minhas homenagens. São valores fundamentais de nossa profissão e de nossa missão, muito bem sintetizados na história que acabamos de ver e na atuação da revista Semana. Eu fiquei verdadeiramente impressionado ao ler a belíssima edição especial de aniversário e o informe de sustentabilidade 2009-2011. São dois trabalhos fantásticos e de dar, em uma palavra, de dar inveja. Graças a eles, eu pude ver o quanto Bogotá e a Colômbia evoluíram nestas 3 últimas décadas. E com que primor jornalístico a revista Semana e a publicação de Semanas tem sabido retratar esta capital, as cidades mais importantes do país, seus personagens, seus heróis, seus vilões, sua economia, sua política, seus problemas, suas realizações e seus desafios para o futuro. Como estou tendo o privilégio e a responsabilidade de abrir esse importante fórum internacional, eu gostaria de ser um dos primeiros a dar aos nossos gentilíssimos anfitriões os mais calorosos parabéns pelos seus primeiros 30 anos de vida já tão gloriosa. Muito bem. Qual deve ser o papel da imprensa como poder em relação aos abusos do poder? Eu vou tentar responder contando uma história que pode ser resumida num vídeo de poucos segundos. Outra vez? Este cavalheiro ao qual vocês acabam de ser apresentados e que, pelo porte físico, poderia, quem sabe, inspirar o pintor Fernando Botero, chama-se Maurício Marinho. Em maio de 2005, ele era chefe de departamento nos Correios, um órgão público do governo federal do Brasil. Ele estava lá como representante do PTB, um dos partidos da base de sustentação do governo Lula, do PT, o Partido dos Trabalhadores, fundado em 1980, com a proposta de moralizar a política do país, defender a ética e combater tenazmente a corrupção. O referido cavalheiro que mostramos foi flagrado neste vídeo recebendo suborno para defender interesses escusos de um esquema ligado ao jogo ilegal. Vamos ver novamente.
essa cena esta escena inesquecível, inolvidable que chega a lembrar que pelo nos inusitado recuerda por lo inusitado, certos por lo enredos de inusual, realismo ciertos fantástico de enredos Gabriel de Garcia Marques. fantástico de Gabriel Esse Garcia vídeo, Marques. Esse vídeo obtido pela revista obtenido por Veja, la revista Veja foi colocado no foi nosso puesto site, em nosso site veja.com, veja.com e visto por e milhões de visto internautas. por milhões de Provocou internautas e provocou pasmo e indignação. surpresa e indignação. Funcionários públicos Funcionários e políticos públicos e corruptos políticos corruptos que se deixam assaltar, que se deixam subornar e assaltam os cofres públicos, sempre existiram e certamente continuarão existindo no Brasil e ao redor do mundo. Mas poucas vezes a delinquência foi comprovada de forma tão clara e irrefutável. O assunto foi capa da Veja, o Manual dos Ladrões, o Manual dos Ladrões, e tornou-se estupim de um dos maiores escândalos da história da política brasileira. Eu vou fazer um rápido flashback para ajudar na compreensão desse episódio, de radical abuso do poder e o papel central nele desempenhado pela imprensa. O Brasil viveu, a partir de 1964, sob uma ditadura militar que durou 21 anos. Ela teve várias fases, desde os anos em que os poderes legislativo e judiciário permaneceram funcionando, até o longo período de trevas em que milhares de pessoas foram perseguidas, exiladas, presas, torturadas e assassinadas. Contra os sucessivos governos militares, se insurgiram, além dos partidos políticos legalizados e a sociedade civil organizada, sem falar, é claro, da imprensa livre, se insurgiram, como eu dizia, também organizações radicais de esquerda, muitas das quais aderiram à chamada luta armada. Em uma obra monumental, o jornalista Hélio Gaspari, um dos mais respeitados articulistas políticos do país e ex-diretor da Veja, dividiu a história do ciclo militar em 4 fases, cada uma delas contada em um volume. Primeiro, a ditadura envergonhada, ainda branda, digamos, se é que uma ditadura pode ser branda. A ditadura escancarada, o grande período de trevas a que me referi há pouco. A ditadura encurralada. E, finalmente, a ditadura derrotada. Sobretudo na fase da ditadura escancarada, a imprensa brasileira foi submetida à censura prévia. Proibia-se, desde a citação de nomes de políticos de oposição, até notícias sobre uma epidemia de meningite que matou centenas de pessoas em São Paulo em 1974 e da qual a opinião pública não tomou conhecimento. Alguns jornais e revistas resistiram com as armas que tinham. 2 exemplos, entre muitos. Desculpe a qualidade da imagem, eu não consegui outra. O respeitado e influente jornal Estado de São Paulo publicava poesias no lugar das matérias censuradas. Publicou o épico Lusitano As Lusíadas inteiro, dá um volume desse tamanho, assim, 400, sem repetir. A revista Veja colocava desenhos de diabos em diferentes situações no lugar das reportagens, notas e fotografias que a censura havia vetado. Quando os militares saíram de cena, em 1985, tomou posse um governo civil, eleito indiretamente por um colégio eleitoral. Em 1989, finalmente, os brasileiros puderam escolher pela primeira vez em quase 30 anos
um presidente da República pelo voto direto e universal. Foi eleito um político jovem chamado Fernando Collor de Mello, que desfraudou a bandeira do combate à corrupção e à inflação. O governo Collor seria um dos mais corruptos que o Brasil já teve. A inflação não foi vencida. Seu mérito foi ter aberto a economia brasileira. Depois de ser sufocada pela censura e ficar durante muito tempo submetida ao maniqueísmo, como nos tempos da Guerra Fria, ou você era contra ou era a favor. Escolhia a cor branca ou optava pela cor preta. Finalmente, a nossa imprensa teve uma oportunidade única de exercer seu papel na plenitude. Não apenas como chamado quarto poder, mas no desempenho de sua missão de fiscalizar o poder estabelecido e denunciar os seus abusos. Em 1992, um repórter de Veja conseguiu, após longas tentativas do próprio irmão do presidente, uma entrevista demolidora, em que ele denunciava esquemas de corrupção no governo. A imprensa aprofundou-se na investigação da denúncia, mas faltava o essencial, uma prova material. E ela foi conseguida pouco mais de um mês depois pela revista Isto É, que era a principal concorrente de Veja. Ao obter de um motorista de Collor, Heriberto, cheques e documentos que comprovavam definitivamente, através da compra de um automóvel, as denúncias de seu irmão. O Congresso Nacional instaurou um processo de impeachment, primeiro e único na história de nossa República, em função das denúncias que a imprensa havia feito, sobretudo Veja e em seguida Isto É. Chegou a hora, a chegada da hora. Collor renunciou ao mandato durante a sessão do Congresso Nacional em que seria aprovado seu impeachment. Ainda hoje, ele hoje em dia é senador da República e aliado do governo Lula. Ainda hoje, ele atribui sua queda a uma conspiração da imprensa. Agora, 20 anos depois, o Brasil assiste ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do caso que ficou conhecido como Mensalão. É um escândalo só comparável do governo Collor. Em muitos aspectos, porém, é ainda maior. Ele começou com a cena daquele cavalheiro dos Correios que poderia ter inspirado Botero. Em uma gravação, ele chegou a afirmar: pode-se roubar tudo nos Correios. Ele me dá cobertura. Fala comigo, não manda recado. Ele, no caso, era o deputado federal Roberto Jefferson, presidente de seu partido. Jefferson havia sido um dos líderes do governo Collor e lutado até o fim para tentar evitar o seu impeachment. Passou para outra trincheira. Seu partido era agora aliado do governo Lula. Diante da denúncia do suborno, Jefferson e seu partido ficaram numa situação insustentável. E Jefferson resolveu contar para uma repórter do jornal Folha de São Paulo esta história estarrecedora. O PT, partido do governo Lula, nascido para combater a corrupção e moralizar a política do Brasil, comprava o apoio de deputados com pagamentos mensais, daí a palavra mensalão, de cerca de $15 mil por mês para cada um. O próprio Jefferson admitiria que recebeu perto de $2 milhões. Mais estarrecedor ainda, o dinheiro vinha de recursos públicos, através de empresas estatais e de empresas privadas que tinham negócios com o governo, mediante empréstimos bancários forjados.
establecidos. Jefferson Jefferson denunciou... denunciou Esse é o Jefferson, o homem-bomba. Jefferson Jefferson denunciou também que todo o esquema era comandado pelo homem mais poderoso do país, depois do presidente Lula, José Dirceu, seu chefe da Casa Civil. Ele perdeu o cargo, teve cassado seu mandato de deputado federal e viu-se reduzir a pó sua chance de ser o possível sucessor de Lula. Durante 7 anos, a imprensa brasileira acompanhou o caso, investigou, cobrou, trouxe novas evidências e deu espaço para os acusados se defenderem. Na linha de frente, mais uma vez cumprindo seu papel de fiscalizar o poder e ser os olhos da nação, como já dizia o jurista e político Rui Barbosa no início do século passado, Veja e os 3 principais jornais do país cobraram o julgamento do caso, que ocorre neste exato momento. 38 acusados estão no banco dos réus. Entre os que já foram condenados, embora a pena ainda não tenha sido conhecida, figura o deputado federal João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados e, nessa condição, chegou a ocupar interinamente a presidência da República. Apesar da comprovação do escândalo, Lula se reelegeu em 2006 e, com sua grande popularidade, conseguiu fazer sua sucessora à frente de um governo que, aparentemente, da Dilma, até agora não foi chamuscado. Mas a imprensa cumpriu seu dever. Veja, particularmente, sente-se orgulhosa de ter sido protagonista na apuração dos 2 casos, o que a tornou, de um lado, odiada pelos atingidos e seus partidários, e de outro, ainda mais respeitadas por seus leitores. Se me permitem, um rápido comercial de 1 minuto. Essa é a capa da revista Veja da semana passada, quando saíram as primeiras condenações. Essa é uma circulação atualizada da revista. Ela é hoje a 3ª maior semanal de informações do mundo, atrás apenas de Time e de Newsweek. Junto com Veja, circulam todas as semanas Veja São Paulo, Veja Rio, Veja Belo Horizonte, BH, e edições especiais de gastronomia. E nós, nessas revistas também, no nosso alcance, também denunciamos os abusos do poder. Não vai? Muitas gracias. Muchas gracias.